Esportes, que bom ter você com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Linha de Passe está só começando para falar desse domingão, muito foco, claro, em Palmeiras e São Paulo, clássico paulista, o primeiro clássico paulista do ano, 0-0. E olha, vou falar uma coisa para você, hein? As coletivas foram melhores que o jogo. A gente estava conversando isso na redação. A gente vai repercutir bastante aí das coletivas do que falaram Abel e também Rogério Ceni após esse empate de 0-0, que me parece com um bocadinho melhor para São Paulo. Mas o pessoal aqui vai discutir. Paulo Calçade, também o Vitor Birner, Celso Zelt e você participando com a gente, @linha ESPN. Participe, faça o programa conosco. Daqui a pouquinho tem Sport Center e ainda hoje não perca a representação do Bola da Vez com o Rogério Ceni, hein? Não perca. Meus amigos, boa noite. É mais ou menos isso? As coletivas foram melhores que o jogo decepcionou, o clássico, o primeiro, decepcionou, Calçade, tudo bem? William, professor Zelt, Birner, e para você que viu o jogo também. Parabéns, né? Parabéns. Você que viu o jogo. Se perdeu a entrevista, perdeu melhor. Porque elas foram melhores do que o jogo. No caso do Rogério Ceni, falando da situação de São Paulo, ela é diferente da situação do Palmeiras. O São Paulo é impressionante, ele está sempre em construção. Mas não é só o São Paulo, né? A maioria dos times brasileiros, se tirar alguns mais estáveis, todos os outros estão sendo construídos todos os dias. Tanto que eu brinco aqui, eu falo isso em janeiro, fevereiro e março até dezembro, que todo mês parece janeiro, que é aquele mês de preparação. Você está fazendo a pré-temporada, os nomes estão chegando, está tentando formar o time, mas quando chega junho a situação é a mesma. Mesma coisa. Ninguém está nunca pronto, porque é uma desorganização, uma bagunça. Então, no caso do Palmeiras é diferente. O Palmeiras perdeu o Scarpa, o Palmeiras perdeu o Danilo, mas em campo tinha os mesmos nomes que você conhece. Claro que o Abel vai falar sobre isso e nós também, sobre possibilidade de reforços, mas é o mesmo Palmeiras. Então, o início foi de um 0-0 no clássico, mas o decorrer, né, a temporada em si vai ser totalmente diferente quando você comparar São Paulo e Palmeiras. Mas as entrevistas foram melhores, a do Abel sempre é muito boa, hoje foi excepcional e a gente vai falar delas, porque se a tentativa de explicar o jogo é melhor que o jogo, tem alguma coisa acontecendo aí. E a gente sabe o nome disso. Estadual. Aquela coisa, né? Olha, o Rogério Ceni falou sobre reforços, o Abel também. O Abel falou sobre Hendrick, o Rogério Ceni falou sobre os estrangeiros, são 8, só pode escalar 5, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso, vai repercutir essas coletivas. Vitor Birner, quem decepcionou mais hoje, Palmeiras ou São Paulo nesse 0-0? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, professor Calçade, professor Celso Zelt. Hoje o programa no nível muito alto, com dois professores. Meu Deus. Diferentes em muita coisa. Muita coisa. E iguais em poucas. Que só tem um professor de verdade, que é o professor Zelt. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Para mim não teve nada decepcionante, porque decepção... É quando você espera alguma coisa e não entrega. Os professores isso. Eu não esperava nada. Você não esperava nada desse jogo? Nadinha? Nada, eu vou explicar. Nenhum atleta, nenhum treinador, nada, muito cedo? Vou explicar o porquê. O Palmeiras é um time bem treinado. O São Paulo é um time que tende a ser bem treinado. Não no nível do Palmeiras, mas tende a ser bem treinado. Times bem treinados costumam não dar tantos espaços assim aos adversários. Os jogadores estão no ritmo abaixo. Os tecnicamente mais capazes não estão nem perto da sua melhor forma. Então, se os times fossem muito bagunçados, com técnicos realmente ruins, daqueles que vão dar muita dor de cabeça pela questão coletiva, provavelmente a gente teria gols. Um jogo mal jogado, porém emocionante. Porque jogos mal jogados podem ser emocionantes. Quando os times estão bem posicionados, e não foi nenhum primor, mas nível razoável, o Palmeiras pela continuidade, porque tem um baita treinador, e o Rogério porque tem ali um time de operários, e os jogadores não estão bem, e coletivamente não estão prontos para fazerem as coisas boas com a bola, e as movimentações ainda não estão encaixadas, porque o trabalho ofensivo demora mais, a tendência é que os gols não aconteçam. Então o jogo clássico hoje foi dos treinadores, tem a assinatura dos dois? É isso? Eu acho que os treinadores foram melhores que os jogadores. Então, bom ponto. Então, eu não esperava nada. Porque esse é um jogo que não devia acontecer. Porque não devia existir essa fase do estadual para os times grandes.
Eu não tenho nada contra os estaduais. Para mim, nessa fase, deveriam jogar as equipes pequenas. As que não estão na primeira divisão do futebol brasileiro, 5. Nesse caso, quando a gente fala do Campeonato Paulista, 5 ficam ali para uma fase final. Jogavam o estadual entre os pequenos, classificam 3. E daqui a um mês e pouco, você faz, enquanto as equipes estão se preparando para chegarem num ritmo melhor, como acontece no começo da Europa, quando os times já iniciam no ritmo melhor, enfia 3 ali, 2 grupos de 4, 3 jogos de cada lado, semifinal, final, 5 rodadas, festa, emoção, clássicos, começou o estadual ali, o time pequeno é campeão estadual e se muda o calendário. Mas isso não interessa, né? Porque se você não tiver o grande toda a rodada, as pessoas não sabem vender o campeonato, ele não tem o mesmo valor, e aí tem a questão política. Então, esse jogo não devia acontecer, quando você pensa do ponto de vista esportivo. E como ele foi bem preparado pelos treinadores dentro do que é possível, o 0-0 era mais do que previsível, 0 decepção, mas também tédio total. E não tem nada pior no futebol do que o tédio. Ô, prof, esse jogo sinaliza alguma coisa para os dois? Eu acho que sim. Apesar do parecer aí do Birner, me parece que esse jogo sinaliza coisas para os dois treinadores. Eles falaram sobre isso na coletiva. Tudo bem, prof? Sinaliza. Saudade sim, de você, William. prof. Também, William. Você saiu da minha vida. Estamos aqui juntos. É um prazer estar com você, professor Calçade, com o Vitor Birner e com você, fã do esporte, que sofreu, né? Se viu o jogo. Eu concordo com o Vitor Birner que não houve decepção. Porque eu também não esperava muita coisa. Eu só não concordo com o desconto, que não pode ser de 100%. Ou de quase isso, se você considerar que cada time chutou uma bola para o gol de longe no primeiro tempo, teve aquele lance da cabeçada do Arboleda, que também não foi do nada para lugar nenhum, nós estamos dando um desconto aí de 97%, 98%, de um jogo clássico, né? Um jogo clássico, um pouco de sobra esses times deveriam ter quando se encontram. E não é só isso que não devia haver, viu, Vitor Birner? Na semana que vem já tem Corinthians e São Paulo, tem logo aí um Palmeiras e Santos. Então estão gastando jogos, e aí eu concordo, realmente é uma fase que deviam estar treinando, não jogando. Nós vamos melhorar aos pouquinhos. Mas no Brasil é desse jeito. Eu acho que o que sinaliza é ter calma, sabe? Devagar, com andor. Está se falando de reforços no Palmeiras, de uma maneira que parece que o Palmeiras perdeu tudo o que tinha e se não se reforçar, se não trouxer medalhões, não vai para lugar nenhum, também não é assim. No caso do São Paulo, um time mais uma vez em formação, né? O Calçade falou, muitos estão em formação, mas só o São Paulo está em formação sempre e todo ano. Todo mundo, de uma certa maneira, evolui em alguma coisa. O São Paulo volta para a estaca zero e é isso que incomoda o torcedor tricolor. Pelo menos nesse ano nós temos reforços que estão jogando, não só em campo, mas entregando. Eu acho que o Wellington Rato é um jogador muito intenso durante melhor do São Paulo até agora esse inteiros. Ano, dos reforços. Melhor. É o melhor. O próprio Mendes chegou, hoje menos, mas no jogo de estreia chegou chegando. Hoje ele entregou uma bola ali que o David acionou, foi acionado ali pelo lado esquerdo, mas não deu em nada, mas levou muito perigo. Eu acho que há boas perspectivas, acho que é muito cedo, inclusive para todo esse barulho, né? A gente vai ver aí o Abel comparando coxinhas com outro tipo de comida lá, no sentido de que tem que trazer alguma coisa, senão ele prefere ter os jogadores que tem ali. Eu acho que sinaliza isso, que é um começo de temporada, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E afinal de contas, vamos combinar, nenhum dos dois perdeu, né, gente? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que entender as diferenças desse confronto, né? O que é um time mais ajustado, um clube muito mais organizado, porque o futebol leva para campo, geralmente ele é a representação de tudo que você faz. O povo adora ver um clube zoneado, que não paga ninguém, ser campeão, para poder justificar que esse é o modelo. Ah, tá vendo? Olha aí. Tá. Não, o modelo é tentar fazer a coisa certa, esse é o caminho. Quando dá certo fazendo tudo errado, não deve servir de exemplo a ninguém, e tem muitos assim. Sim. O São Paulo, com o Rogério, é o que talvez mais incomode o Palmeiras, porque a diferença técnica, de momento, de finanças, de organização, de passo político, de tudo é muito diferente. E o Rogério consegue armar São Paulo, desse que a gente está falando, que está em formação, sempre em formação, ele consegue encarar o Palmeiras.
Então acho que esse é um ponto. Encarou? Então quer dizer que o São Paulo e o Palmeiras vão terminar o Brasileirão próximos? Não, isso não vai acontecer. Mas a gente está falando de um jogo, de um clássico, de um evento. Nesse evento, às vezes o São Paulo foi para a casa do Palmeiras e saiu muito satisfeito de não ter perdido. Tá ótimo 0x0. E o Rogério até cita isso na coletiva, ele fala a gente vai falar mais aqui, da questão defensiva, é uma preocupação dele melhorar o São Paulo defensivamente, porque é óbvio, se ele tem limitações técnicas e elas são ali gritantes, ele tem que ter uma defesa sólida, ele não pode, tendo limitações mesmo assim, abandonar o time lá na frente e virar uma peneira. Então, e olha que ele pode ter uma preocupação defensiva, porque vamos ver com o estado do Ferrarese, né? Que saiu hoje machucado, sentiu, tomara que não seja nada grave, mas pode desfalcar alguns jogos e tal. E aqui não se discute. Ele vai ter que remontar essa defesa. A grandeza das instituições, e sim o momento das instituições. E esse momento de São Paulo e Palmeiras foi totalmente diferente. O Palmeiras está acima de todos os outros aqui no futebol de São Paulo, mas assim, muito na frente. Sim. Não é pouquinho, não é um degrau. Sim. Tem uma escadaria imensa. Porque ele é organizado. Tanto é, Calçade, que o ano passado, posso estar enganado, me ajudem aí, o único time, nos clássicos paulistas, o único a vencer o Palmeiras foi o São Paulo. E fora o Atlético Paranaense. Foi o São Paulo. Exatamente. E o Inter no fim do campeonato. E o Inter na última rodada. Ali já era, né? Mas foi o São Paulo, inclusive eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil. De novo, reclamação de arbitragem, tudo, tem uma série de coisas que podem ser discutidas, podem, né? Verdade. E o São Paulo faz frente em qualidade de jogo também. Foi lá e eliminou. Ainda sobre qualidade de jogo, a gente não está criticando aqui só o 0x0 de hoje. Eu acho que sobrou passe errado, demais para a qualidade desses dois times. Muita tentativa de ligação direta e cruzamento, em vez de organização de jogo. Então, tudo bem, os técnicos tiveram seus méritos, mas também tem esse lado, né? Porque a gente fala, foi um 0x0, os técnicos tiveram mérito defensivo. Realmente, as defesas não estavam abertas e com o coração cheio de amor para dar, como é a defesa do Santos Futebol Clube, por exemplo, porque quando a gente começou esse programa já estava perdendo de 1x0 do São Bernardo. É um convite. Não estava. Vamos falar do clássico. Mas do ponto de vista da construção, muito pouco. Vocês veem que os lances que se repetem aí são 2 chutes de fora da área, de 2 jogadores. O Rafael, que está com moral, porque aliás, em Ribeirão Preto... aquele gol contra o Bota, lembrou, não lembrou? Então, mesmo lance. Está com moral. Agora, o Palmeiras é reincidente também nesse sentido. Se você for comparar, o Palmeiras vem de um decepcionante 0x0 com São Bento, uma vitória contra o Botafogo, em que o Palmeiras teve grandes dificuldades, e o jogo ruim de hoje. Então vamos esquecer os placares e vamos pensar em qualidade de jogo. Eu acho que é isso que está incomodando o palmeirense. Até porque vinha de uma qualidade de jogo muito alta. Sim. Na época que os dois jogadores Mas esse ponto é bom, professor, porque é o seguinte, a gente já vai falar de um lance aí que a torcida reclamou de pênalti, né? Já o torcedor do Palmeiras está nas redes sociais e tal reclamando até agora. Já a gente vai colocar as coletivas, mas o professor tocou num ponto aí interessante. O Palmeiras fez 3 jogos, não tomou nenhum gol. Não levou gol até agora. Defesa que ninguém passa, anulados, tá ali. Né? Fez 3 anulados. Hoje fez um, tinha 2 contra o São Bento. Tinha mais 2 contra o São Bento, tem 3 anulados. Fez um gol, aquele golaço do Veiga, só um gol em 3 jogos, aquele golaço do Veiga contra o Botafogo. O ataque hoje, vamos falar dos 3 ali, tem Rony, que agora foi para o lado, o Rony era centralizado ano passado, foi para o lado, que era dele, antes de ser centralizado, era dele, para que o Endrick pudesse ser titular nesse time, que é o que todo mundo estava pedindo e querendo ver. Do outro lado, o Dudu, como sempre foi, ok? E aí atrás você tem ali o Rafael Veiga, que antes era o Scarpa, mas antes do Scarpa quem era? Era o Veiga. O Veiga já em altíssimo nível. Nível Scarpa. Então não é nenhuma novidade para o Veiga, também não é nenhuma novidade para o Rony, né? A readequação ali, voltar para onde estava jogando. Por que não está dando liga ainda esse ataque do Palmeiras? É começo de temporada? Não é assim porque jogaram juntos ano passado, começa de novo, é só ligar a chavinha e vai? O que acontece? Se fosse tão simples assim, chega um momento da temporada, você não precisa nem mais treinar, só manter a condição física e pronto. Futebol não é assim. Porque o discurso parecia, vamos colocar o Endrick ali, tá resolvido, que esse moleque arrebenta também. Tem que começar jogando o mesmo futebol que jogou no final da temporada. Não. Não funciona assim, tem outros aspectos, além da questão física, a concentração, a sintonia. Ou, por exemplo, o Palmeiras algumas vezes fez a jogada que para ele gerou vários gols, de fazer um passe nas costas da defesa adversária, por baixo, e alguém ou faz o cruzamento para quem está entrando na área, ou
faz o gol, como aconteceu, por exemplo, no lance do Rony, o gol anulado do Rony. Está impedido. Essa sintonia fina do detalhe, você pode ter certeza. Ao longo da temporada, menos lances iguais terminarão em impedimento. Mas você viu como sai o gol, né? Mais difíceis do que esse. O gol sai quando o Rony volta para a função dele. Esporadicamente do jogo. Não é que ele voltou a fazer, mas curiosamente ele volta para a função dele e o Hendrick entra para o lado. Estadual e do porquê desse jogo ser útil como preparação. Primeiro, mas né? Primeiro, não tem o Danilo. Tem o impacto. Tem o Danilo. Vocês já falaram, o Scarpa terminou muito bem a temporada, perfeito. O Hendrick hoje não é um centroavante do nível do Rony. O que é esperado é que no final da temporada ele seja um centroavante melhor. Essa é a ideia de todos do que foi o Rony. O Rony não jogará como centroavante do Real Madrid ao longo de sua carreira. O Hendrick tem essa chance. Ele é um jogador do Real Madrid porque, tecnicamente, quem entende futebol vê nele um potencial que não vê no Rony. Rony, todo mundo sabe o quanto eu admiro o Rony, o quanto eu elogio o Rony. Acho, inclusive, que é um jogador histórico, enorme. Claro que é. Claro que é. Só que ainda um menino que vai fazer 17 anos no meio do ano, que está começando agora, que está num time que também já não rende a mesma coisa no início da temporada, não tem a capacidade de produzir gols e jogadas de perigo como faz o Rony. E talvez atropele, quando a gente olhar ao longo da carreira o Hendrick, quando ele for comparado com a carreira do Rony. Nesse momento ainda não. Só que o técnico tem que deixar o Hendrick. Sabe por que ele pode deixar o Hendrick sem nenhum problema agora? Porque tanto faz o jogo do estadual. O Palmeiras chegará no mata-mata. Se alguém quer apostar comigo, o Palmeiras chegará no mata-mata estadual. Se não ganhar o estadual também, tudo bem. Não, vai chegar. Mas se alguém quiser apostar contra mim, tudo bem, tá fechado. E o Rony com o Hendrick ou com o Rony. O Rony tem os seus limites definidos. Não existe um limite ainda que você não olha para o Rony e diga é impossível definir. Ele tem os limites definidos. Você sabe do que ele é capaz, você sabe qual é a melhor forma para tirar o máximo rendimento dele, e ele é um jogador. E ele sabe disso, e ele não tenta ser algo além do que ele não pode ser também. Ele faz aquilo ele executa que bem. O time precisa, ninguém está criticando. O Hendrick é um jogador que você ainda tem os limites indefinidos, mas você percebe que eles são enormes, né? Essa margem de crescimento é gigantesca, mas ele é muito jovem ainda. E ele não está no... É difícil falar isso de um garoto que tem 17 anos. 16. Não fez 17. Vai fazer 17 anos. Exatamente. Então, tem um menino de 16 anos jogando no Palmeiras, a gente está falando que tem 26, que tem 10 anos a mais do que ele. Esse já rodou para para enxergar os seus limites e saber até onde o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer. Esse garoto não, tudo é uma novidade. E ele tem comportamentos de jogador maduro. Tem comportamentos de um jogador acima da idade. Ele, quando dele. sai do campo, é impressionante. Ele que ele jogou mal, você vê a expressão dele de incômodo, não é pela substituição, porque ele está esperando mais de si mesmo. É com ele mesmo, né? Não, tanto é que no primeiro jogo ele foi eleito o cara do jogo, o craque da partida, e ele falou, mas eu não joguei bem. Ele foi muito sincero. Aliás, tem muita gente se surpreendendo. Hoje o pastor também, hoje foi... Eu sou melhor? Hoje era por exclusão. Tem que escolher alguém melhor. Agora, a gente não vivia... O sindicato, os jogadores vai pedir para deixar de lado esse negócio deixa de isso para lá no estadual. Agora, a gente não vivia dizendo que nessa idade o Hendrick vai oscilar? Sim. Então, ele está oscilando. Isso daí não é gasto, isso é reinvestimento. É isso. Aliás, é mais do que investimento, né? Porque o Palmeiras tem tempo contado para ter o Hendrick. Um ano e meio. Eu acho que não é inteligente, porque quanto mais você protela, mais você protela a tal da oscilação. Então, já que é para oscilar, que oscile agora. Oscila agora e vai bem no Brasileiro. Paulista, né? É por isso que eu falei, mais água nessa fervura. Né? Acabou o jogo, não ganhou um clássico contra o São Paulo, dá a impressão que tem que sair contratando 11. Nunca vi um negócio desse. Ô, prof, só um parênteses aqui. Às vezes eu sou até repetitivo com isso, mas eu gosto de lembrar porque eu acho um grande exemplo. O Neymar veio da base. Pô, esse cara aí é tudo, é incrível, é o novo Pelé, é uma loucura. A gente sabe como é que era o Neymar, como era tratado na base. Com 13 anos já se falava disso. Exatamente. O primeiro ano dele como profissional do Santos, no Paulista, ele começou a meter o gol no Oeste, mas o clássico contra o Corinthians, eu lembro claramente, ele já não foi tão bem. É porque ele já tomou uma chegada ali que... Tomou uma chegada, exatamente. Oscilou um pouco, teve a história do filé de borboleta, né? Claro, folclórica a história do filé de borboleta, mas ele mesmo sendo quem era
ele oscilou. Claro. Ele teve oscilações. Então o Endrick tem todo o direito de ter oscilações também. E tem que ter paciência. O que você falou, é bom ter agora, porque no brasileiro pode ser aproveitado melhor. O Endrick por motivos outros, né? Se tem uma coisa que ele não é filé de borboleta. Longe disso. Eu lembro no primeiro jogo com o Coritiba, estava todo mundo prestando atenção na primeira jogada dele. A primeira jogada dele foi uma falta do goleiro do Coritiba. Ele teve corpo suficiente para segurar o repuxo, o que foi muito bom. Sim. Então, todos aqueles fatores que a gente levantava, né? O menino tem corpo para jogar, está provado. Ele jogou muito mais em categorias acima da dele do que na dele, a vida inteira. Então, isso não é problema. A cabeça do menino, até aqui, ele tem dado mostras de muito equilíbrio. Tá? Exemplos de como ele trata a questão de rede social. Ele tinha feito um elogio ao Messi, não pegou bem com o pessoal do Real Madrid, ele foi já lá e tirou. Ele evitou atritos com torcidas adversárias em momentos da vida dele aí, em outras categorias. Ele parece pronto nesse sentido. O que fica faltando? A questão técnica, a questão de campo, a questão de jogo. Essa coisa que você falou, que o Calçade falou, tomou o primeiro tranco. Já. Depois ele já sabe como reagir na hora do tranco. A gente não pode esquecer que esse garoto é especial e por isso os adversários também prestam uma atenção. Ele não está jogando solto, não está jogando sozinho, ele também precisa saber se desvencilhar disso tudo. Eu acho que é investimento nesse momento. Tem que dar a camisa para o Endrick até para passar essa fase. Até porque, professor, desculpe, quando o Palmeiras perde o Scarpa, e ainda, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre reforços, e não traz um jogador de nível técnico acima da média, ele tem que olhar para o elenco e falar quem pode ser esse jogador no meu elenco a mais nessa temporada. Pode ser o Endrick. Pode ser. Ele que tem que ser desenvolvido. Prof, jamais para cumprir o... Vamos colocar um trechinho outra função. do Endrick? Vamos lá, vamos começar a distribuir esses trechinhos. Vou colocar o Endrick, que a gente está falando disso aqui. Vamos nessa, roda aí. bem. Conferências me perguntam do Endrick, eu já nem sei o que é que veio dizer mais do Endrick, não é? É um jogador do elenco, nós temos o mesmo cuidado com ele que temos com os outros, é um miúdo muito focado, muito empenhado e vai continuar a seguir connosco no grupo. Não tenho muito mais nada a dizer, não gosto muito e começa a ser uma pergunta muito repetitiva. O Endrick, nas 3 conferências que tive, me perguntam-me do Endrick. É do Palmeiras, não é? Pelo menos nos próximos 2 anos é aqui que ele vai continuar a crescer e a evoluir e nós estamos aqui para o ajudar e contamos com a qualidade e com a ajuda dele. Pronto. É demais exigir algo mais do Endrick nesse momento? Não, tem gente, já podia ter feito um golzinho, já não sei o quê, já jogou ano passado. Ele tem o papel de formador mesmo, de um educador. Sim. No caso do Endrick, é um menino, como disse o Zelt, ele sempre jogou em categorias acima, né? Hoje ele está no profissional, ele não está no sub-20, ele poderia jogar 3 anos no sub-20, 3 anos e meio. Não joga, já passou como um foguete lá. No sub-17 também passou como um foguete. Então é um garoto que ele é diferente. Ele está acima da idade dele. Isso não quer dizer que aqueles que ainda estejam no sub-17 no sub-20 não estejam atrasados. Assim, a maturidade para jogar o futebol e até a maturação, elas são diferentes. A gente precisa respeitar isso e quem está no futebol sabe. Por isso que é importante ter gente muito qualificada na base para poder entender o tempo de cada um. E ele é diferente. O do Endrick, seu treinador, vem e olha que ele está na frente de Navarro, Breno Lopes, eu digo, Flaco Lopes, que é um jogador que dá para crescer também. Dos caras ali da posição dele. E eu acho que esse ponto é o mais importante. Então, partir para as cobranças do menino de 16 anos é de uma crueldade, mesmo ele sendo diferente. Mesmo ele sendo um cara que não é dentro não está estabelecido no panorama normal do futebol, né? A idade, o cara vai amadurecendo e vai entrando no time. E ele é um belo jogador, mas ele precisa aprender muita coisa. Ele agora não está apenas acima da idade dele, ele está no profissional, é outra coisa. Esse cara já tem muito mais, né, já tem mais experiência e ele pode ter mais futebol do que todo mundo, mas ele precisa desenvolver isso e encontrar o jogo dele. E hoje não encontrou. E a gente tem que notar uma coisa que a gente passa batido, né? O campeonato tem quantos meses tem esse campeonato? Vai até abril. Maio, não. Já foram jogados quantos meses? 3 jogos só. 3 jogos, mas começou quando? Uma semana. Uma semana. Quem joga na terça, com 10 dias vai ter 4 partidas, entendeu? E aí fica aqui cobrando dos caras. Pô, você com 4 partidas em 10 dias, saindo da pré-temporada. Isso eu acho
lesar o futebol. Se partir para esse tipo de abordagem, é lesar o futebol e enganar quem está em casa. Isso a gente não faz aqui. Então, precisa ficar claro. É o terceiro jogo em uma semana. O Rogério deu na coletiva, ele tem Português e Corinthians. É isso. Portuguesa ganhou 3-0 do Bragantino, do Red Bull Bragantino. E ele tem só um lateral esquerdo. Se machucar, ele não tem. Então é o seguinte, esses caras trabalham com essa realidade. E eles não precisam da temporada porque eles vão ser cobrados principalmente nos torneios maiores. Exatamente. E ele é o Rogério já diferente do sinalizou Abel, isso na coletiva também, que a gente vai o mostrar. Abel ainda... Sim. Não é que você está reclamando. Tem necessidades, porque o Palmeiras está num nível mais alto, logo... As demandas são diferentes do São Paulo. Claro, lógico, o sarrafo é lá em cima. É lá em cima. Então, o Palmeiras entra Mesmo no o ano, Palmeiras tem. a gente olha para o Palmeiras e fala, está aqui o time que vai brigar por todos os títulos. E não é brigar da boca para fora. Vai. Isso aqui, vai lá com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, tem condições para isso. Pode não acontecer. São Paulo você olha e você não olha do mesmo jeito. Não tem condições para isso. Não é nenhum demérito a história do São Paulo, não é isso, é a realidade, é o momento. Surpresa. Exatamente. São Paulo é uma surpresa. Você fala, nossa, exatamente. Zebra. Exatamente. São Paulo pontos corridos, a zebra do tamanho do mundo. O São Paulo eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil já foi uma surpresa. Sim. O São Paulo finalista da Sul-Americana já foi uma surpresa. Aí dá para negociar. Dá até pra, mas foi uma surpresa até. Porque o Rogério dizia, inclusive, que não priorizava as Copas. Ele queria Libertadores via Campeonato Brasileiro. Só que as Copas caíram no colo e falou, o que eu vou fazer agora? O dia a dia dele levou o Rogério para a Copa. Ele viu o Palmeiras, ele falou, bom, tem o Palmeiras aqui, eu não posso negociar com o clássico com o Palmeiras, vou jogar a Vera. Aí, de repente, ele viu adversários como o Ceará, embora vinha bem na temporada, depois acabou caindo no Brasileiro. Atlético Goianiense, que depois acabou caindo e tal, mas vinha bem nessas competições. Olhou e falou, bom, dá para passar, né? Vamos lá, dá para passar. E aí caiu, ele falou, bom, vou embora. Uma outra coisa sobre competitividade, momento, campeonato, Hendrick. É óbvio que o Palmeiras não tem o substituto pro Scarpa no elenco, todo mundo sabe disso. Nem pro Danilo. Nem pro Danilo. Mas se fosse hoje, por exemplo, um jogo decisivo, um jogo grande, provavelmente o Bruno Tabata jogaria do lado direito, o Rony seria o centroavante e o Hendrick seria o banco. A gente está falando de sábado que vem, porque daqui a pouco a gente vai falar disso. A gente está falando de sábado que vem? É isso? Talvez sábado que vem. É que aí é um... Vamos ver durante a semana, porque também... É um jogo muito específico. Eu tô pegando os jogadores que estão... A gente vai falar sobre esse jogo depois. Sim. É que você deu um gancho, é interessante. Porque esse jogo aí, tá o Tabata, tem o Hendrick banco, esse jogo grande, sábado que vem, é um jogo grande. Valendo taça. Valendo taça. E o técnico já ganhou um álibi, né? Porque se ele tira o Hendrick hoje, é muito menos barulho do que se ele tira o Hendrick sem ter escalado o Hendrick. Que aí as pessoas iam ficar com o Hendrick tecnicamente é 1 milhão de vezes superior ao Tabata. Mas o Hendrick já jogou e, vamos ser sinceros, pelos motivos que forem, não entregou nesses 3 jogos. Sim. Então, acreditamos que vai entregar. Vai entregar, mas não entregou e com isso o Abel ganha sossego para eventualmente colocar o Tabata do time. Gente, o ano passado, quando o Hendrick entrou o ano passado, né, ele jogou acho que 7 jogos, é isso? Posso estar enganado, são 7 jogos que ele jogou. Quando ele entrou, aquele jogo contra o Curitiba, o primeiro estava afobado, né, mas estava meio tenso, né? Perdeu, lance que ele tinha que passar, ele chutava, lance que ele chutava mal e tal, enfim. Aí a coisa caminhou. De repente, esse menino em alguns jogos, ele foi importante. Jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Pelo amor de Deus. Né? Resolveu o jogo. E todo mundo achou que o Hendrick ia pegar daquele ponto, ia parar tudo, Copa do Mundo, pré-temporada e tal, ele ia voltar naquele mesmo pique. Já evoluiu, agora ele vai voltar desse ponto. Não é. Não adianta. Não vai ser com ninguém, não vai ser com menino de 17 anos. Não dá para tirar o futebol do contexto do que é a vida hoje. E as pessoas estão cada vez menos sendo educadas a terem paciência. Pelas coisas, eu sempre dou um exemplo bobo. Na escola, sério, eu queria fazer uma pesquisa, você tinha que ir para uma biblioteca. Hoje o cara abre lá, tá na frente da internet. Você queria falar com alguém, você podia ou para uma fileira ou você mandava uma carta, até a carta aí voltar. Então, de algum jeito, sem que a gente percebesse, a minha geração foi mais educada a ter paciência, e não estou dizendo que a geração paciência, hoje em dia não tem paciência. Para o jogador desabrochar, quando o cara tem potencial, isso é falado, parece que o cara tem que jogar tudo ontem. E, na vida, as coisas precisam de paciência, vai precisar de um pouco de paciência com o Hendrick, para que o Hendrick seja o jogador que se espera dele. Ainda bem que ele parece ter uma cabeça tão boa, tão madura para a idade, ajuda também. Que ele entendeu que ele tem o tempo dele, ele vai fazer o melhor possível cada vez para chegar
a ser o jogador que ele pode ser. Mas ela explica, passa aí por aí a explicação de um Palmeiras diferente, né? Assim, se você olhar, estavam todos lá no elenco, os que jogaram hoje. Não é que tem um jogador novo no time, foi contratado e ele está se adaptando. Todos que jogaram e entraram estavam lá. Então, Sim. Então, isso é uma raridade no futebol brasileiro. Quem que tem isso? Flamengo, esse ano. Nem o Flamengo voltou, o Gerson. Fluminense, já estava, mas enfim. O Fluminense, bem lembrado, até o Fluminense tem ali. O Galo. O Corinthians. O Galo tem, contratou o Corinthians. Segurou parte E aí vem, mas aí vem, a gente está falando de níveis, né? Ah, tá. De Na níveis. primeira prateleira. Sim, mas tudo bem, mas são níveis. Sim. Perder o Scarpa passa por algo que explicou o Abel de uma pergunta para ele sobre o ritmo do Palmeiras, que o Palmeiras é um time direto. Quando ele tem a bola e ele tem possibilidade de um ataque rápido ou contra-atacar, ele vai contra-atacar, ele vai ser direto. Mas quando ele encontra o adversário já defensivamente estruturado, ele tem que adquirir um outro ritmo, né? Ele buscar outros caminhos. Não é só o direto que você vai perder a bola, porque o teu adversário está estruturado à frente. E aí circular a bola para poder gerar os espaços, entrar e definir. E o Abel entendeu, disse exatamente isso que está acontecendo. O Palmeiras está num sentido só, direto, e perde algumas oportunidades. Tem a ver com as características dos jogadores um pouco. Perdeu o Scarpa também. É isso. O Scarpa, quando o Rafael Veiga se machuca, o Scarpa faz melhor isso. Sim. Quando fica só o Scarpa na equipe. Quando você tem Rafael Veiga e Scarpa, você tem os do Palmeiras nos dois sentidos. Se é para ser agudo, ele é agudo. E se precisa circular a bola, ele sabe mais fazer pleno isso. com a bola. Então, é uma pequena mudança. Os jogadores estão lá, são os mesmos. Diferença. Isso nem sempre vai aparecer, mas ele precisa corrigir. E ele admitiu isso na coletiva. Aliás, a gente tem o trecho. Vamos colocar ouvir, aí. então Vamos ouvir o Abel. Boa noite. Eu queria falar um pouco sobre acelerar e cadenciar jogadas em diferentes momentos do jogo, porque a gente reconhece o Palmeiras como um time que acelera muito bem o jogo, não só correndo, mas também com a bola correndo, né, com um passe longo e tal. E quando a gente pega os números do jogo de hoje, por exemplo, 27 cruzamentos errados, 20 lançamentos errados e só 26 passes errados ao longo do jogo. Você acha que em alguns momentos falta um pouco mais de paciência para circular essa bola? Ou você prefere que o Palmeiras peque por essa aceleração em demasia do que para ficar trocando passe sem avançar? Eu sei que estavas aqui, mas nunca te fiz essa pergunta. Tu trabalhas para que... Rádio CBN. Muito bem. Grande pergunta que fizeste e muito bem observado. Faltou mesmo isso que tu estás a dizer. Tempo. Os jogadores têm que entender. Nós somos uma equipa vertical no momento que rouba a bola. Mas no momento em que estamos a construir, temos que circular mais a bola, temos que atacar com mais paciência, tentar atacar para criar os espaços que nós queremos através da posse de bola. Ou seja, a posse de bola é uma ferramenta que nos permite desequilibrar o adversário. Estou completamente de acordo com aquilo que tu disseste. Tivemos vários erros não forçados, eu falei isto anteriormente, vários erros não forçados e muito precipitados, que rapidamente querer alguma ansiedade de querer ir rapidamente para o golo, com o adversário muito bem posicionado, muito bem estruturado, e nós tínhamos que fazer exatamente o contrário. Quando o adversário está bem organizado atrás da linha da bola, sobretudo em processo ofensivo ou propor jogo, como vocês chamam aqui, precisa ter mais paciência, tem que haver mais tempo de jogo, não dá para ir na mesma velocidade. Já vamos falar daqui a pouquinho sobre Supercopa, né? O tempo é o inimigo nesse momento, né? Sábado que vem o tempo pode ser inimigo de um lado ou de outro, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Mais inimigo de um do que de outro. E a gente vai falar sobre isso já. Mas ainda em cima do jogo de hoje. E já encerrando aqui a questão do Endrick, para a gente falar também do lado do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar do lance do pênalti, que tem o pessoal reclamando também, que foi pênalti e tal, etc. E tem as palavras também do Rogério Ceni com relação a esse elenco aí, que é muito mais desafiador até do que o do Palmeiras, embora o Palmeiras tenha duas peças difíceis de repor aí, o Gustavo Scarpa e também o Danilo, né? Mas para fechar esse assunto Endrick aqui, quando fala de tempo, fala de verticalidade, fala do jeito de jogar do Palmeiras. Então vamos lá. Para o Endrick entrar nos eixos, sair os gols, ser aquele Endrick que a gente... Não aquele que a gente imagina lá na frente, mas para esse momento. Depende mais dele ou mais desse sistema do Palmeiras? Do time entender. Eu acho que o próximo jogo vai ser um oásis para o Palmeiras. Porque não é aquele adversário que o Palmeiras vai ficar batendo no muro. É o adversário que joga. Sim. Adversário bom para o Palmeiras. Agora, isso à parte, claro que o problema vai voltar, inclusive no Campeonato Brasileiro.
Você está falando do jogo com o Palmeiras, isso? Com o Flamengo? Com o Flamengo. É. Os times no Campeonato Brasileiro, em geral, jogam para dificultar a vida do Palmeiras. Eu não acho que é um oásis, não, hein? Então, não, é um oásis no sentido que você não vai pegar a retranca do São Bento de Sorocaba. Não, é que você não vai precisar fazer esse trabalho de circular a bola, porque você nem deve tentar isso muito contra o Flamengo no atual estágio de preparação, mas há brechas. O Palmeiras tem que enfrentar o Flamengo. O jogo do Palmeiras encaixa no jogo do Flamengo, né? Então. No atual momento. Então, é melhor do que se ficar batendo no muro. Porque ele está falando da teimosia, né? Daquela coisa de você ficar malhando em ferro frio. Mas eu acho que eu entendo, Zelt. A gente reclama da qualidade dos jogos. Qualquer um que ele vai enfrentar no estadual. No estadual, e a gente finalmente vai ter um jogo. Um jogo. Né? Vamos ficar de lado a lado. Vamos encerrar. Ponto. Não, mas o Calçade, assim, se a gente pensar nas duas últimas edições da Supercopa, embora é tradicional, é o começo de temporada, foram bons jogos. Muito bons jogos. Teve Palmeiras e Flamengo e teve o Flamengo. Tem uma rivalidade aí. Tem várias rivalidades. Tem uma coisa especial aí. As dos jogadores dentro de campo. Você tem de 2 treinadores portugueses, de um treinador que com o Corinthians cansou de perder para o Palmeiras e agora está a fim de ganhar. Isso. Isso é fato. Claro. Você é corintiano, prefere que existe ali uma sempre por mais amigos que eles sejam, você tem, ali até o Abel fala, quando eu jogava, o Vitor já era treinador, alguma coisa assim, ele se referiu hoje para dizer, aquele que está mais experiente, sou mais novo, né? Ainda não tenho toda essa experiência. Então tem muitas rivalidades, de rivalidade entre diretorias, rivalidade porque quando duas forças emergem, e isso pode ser circunstancial, pode ser amanhã Flamengo e Internacional, pode ser qualquer clube. No momento é Palmeiras e Flamengo, e o Atlético Mineiro tentou entrar, mas saiu desse contexto, quem sabe ele volta agora. Então, é o jogo. Tem tudo para ser o jogo. Porque tem tudo que você não tem no estadual. Você tem taça, está valendo uma taça, é uma taça importantíssima de vencedores, de clubes que ganharam muita coisa, coisas importantes, rivalidades, eu acho que vai ser um jogaço. Também acho. Não é só a rivalidade das camisas, né? Em geral a gente fala rivalidade lá, joga desde 1900 não sei quanto, é rivalidade desses grupos, desses técnicos, desses jogadores. É a base do Palmeiras, que já tirou uma Libertadores do Flamengo, é a base do Flamengo que já perdeu uma Libertadores do Palmeiras. A gente pode fazer isso, quantos jogadores presentes nesse jogo aqui de sábado não tiveram na final da Libertadores? Nossa, vários. Grande maioria. Eu vou dar uma segurada, a gente já vai falar desse jogo já, eu sei que dá uma ansiedade. Eu tô falando desse jogo há semana, o Birner que faz o F90 comigo, toda hora eu jogo. Não, eu tô impressionado no corte que você deu nos professores, eu estou me sentindo constrangido. Por que você fala desse jogo? Porque é o grande jogo do início da temporada. Por conta de outros. Mas vai ter um Palmeiras e São Paulo, é legal, bacana. Gente, vai ter um Flamengo e Palmeiras, vai ter um Flamengo e Palmeiras que decidiram uma Libertadores recentemente, que é a maior rivalidade. Nesse momento, eu já falei no programa, nesse momento, é a maior rivalidade, assim, em termos de... Eu vou te falar mais. Da América do Sul. Eu sei que tem Boca e River, tem uma série, pelo amor de Deus. É outro tipo de rivalidade. É que é um outro tipo de rivalidade. São os dois, tecnicamente sem dúvida, maiores clubes hoje, né? Em termos de investimento, em termos de conquistas, em termos de planejamento, em termos de estrutura, de qualidade de jogo. São os dois maiores hoje da América do Sul. E você está colocando dois campeões de verdade, campeões no plural. Campeões mesmo, exatamente. Esse jogo pode até ser a final da Libertadores de novo esse ano. Certeza. Então, assim, eles devem brigar no Brasileiro, enfim. Pode ser Copa do Brasil. Pode ser Copa do Brasil, pode ser tudo. Então, esse jogo é cercado de uma expectativa absurda, por isso que a gente está nessa ansiedade. Vamos falar já, segura só um pouquinho. Ele cortou você. Eu vou deixar você falar, falar. Tá tudo bem. Fica tranquilo. Os solidários professores, depois desse corte... Eu só quero colocar um trecho do jogo de hoje, que tem muita gente nas redes sociais. Esse pênalti, o pênalti. Birner, o homem do neo-pênalti. Vamos dar uma olhada aí no lance? Vamos lá, Birner. Vamos ver o lance. Se você acha que foi, não foi. Isso aí não tem a ver com o neo-pênalti, tem? Não, né? Isso aí foi ou não foi pênalti? Na transmissão, o Marcília chegou à conclusão lá que não tinha sido pênalti. Eu, do lado da Renata Ruel, vendo o jogo com eu ia chegar nela. Dela, vai lá. Também não. Para mim não e para ela não. O que tem aí é um contato de velocidade de jogo, né? Não vejo um contato assim, faltou pouco, né? Você tem uma entrada um pouco mais forte, com mais trava,
né? É pênalti. Agora eu não vi nesse daí, eu não marcaria. Mas não tem uma pisadinha ali, não? A boleta freou no limite. Se tivesse barulho, ia fazer assim. Isso. Uma última. 5 centímetros. Um pouco mais ali. E eu também tive um contato rápido com a Renata Ruel no corredor. E a gente falava da falta de uma imagem conclusiva, né? Uma imagem conclusiva para o pênalti. Aí não dá para você mensurar até onde esse contato, que realmente é um contato, até onde esse contato comprometeu a sequência da jogada. Então eu não daria o pênalti. E se estivesse do VAR, não chamaria pênalti também. Porque de fato não foi. Porque o Piquerez vem num pique ali. Piquerez, boa. Piquerez. Você coloca ali o pezinho. Essa última imagem que nós tivemos, para mim, é que me dá certeza que não foi. Porque ele dá aquela. Aquele joga o pé para direita? Dá a esticada. Isso. Para poder alcançar e tentar levar vantagem no contato. Você acha que ele já meio que já se projeta? E ele já vai projetado. Então eu fico, sim, convicto de que não houve pênalti. Para você, convicto, 100%. Você está convicto? Estou convicto. Tá convicto? Eu não daria pênalti, não. E o Vitor Birner? Roda a imagem de novo. Bom, se eu tenho aqui ao lado 2 extremistas pró-marcação de pênalti. E marcam pênalti onde o pênalti não existe várias vezes e qualquer coisinha é pênalti. Se os dois dizem que não é pênalti, eu não vou contrariá-los. Mas eu vou dizer uma coisa. Pênaltis assim serão marcados ao longo da temporada. Por contratos tão pobres como esse, aí eu vou dizer, não é o pênalti, do pênalti é brasileiro, esse tipo de coisa. Essa é a minha dúvida, porque, aliás, pênaltis assim serão marcados, não. Eu já vi pênaltis assim serem marcados, inclusive. Não, isso tenho certeza, é bem pior do que isso. Foram marcados assim. Bem pior do que isso. Já foram marcados assim. Então, eu fico na dúvida daquela pisadinha ali, viu? Ó, aquela chegadinha ali. Pisadinha. Barão da pisadinha. Pisadinha. Não, porque eu tenho uma pisadinha. Eu fico na dúvida. Por quê? Você acha que foi mais que uma pisadinha? Não. Você acha que foi de uma... É que pisadinha não devia ser pênalti nunca. Não. Se é que teve a pisadinha. É força de expressão. Pisadinha. Batira. Você dá uma pisadinha que trava o pé. Pênalti. Isso é o que? Homicídio? Pênalti é uma palavra que deve ser escrita só com tudo quebrar P maiúsculo. Tudo bem. Então, não devia existir pênalti com P minúsculo. Não, pisadinha pode ser com P maiúsculo. Não é uma faltinha qualquer. Não nem faltinha, mas tudo bem. Diz que qualquer falta fora da área dentro. Mas nunca foi assim. Bom, nunca foi não, porque hoje em dia virou, né? Não, mas espera um pouquinho. Pode ser 50 anos, o futebol não era assim, né? Não tem nenhum apoio para falar assim, aqui na área é diferente, está escrito aqui. A cultura do jogo sobrepõe a regra. Aí, ó. O quanto compromete então prensado era defesa. Exatamente. Não, isso nunca. Isso é nada mais cultural. Isso na área do goleiro. Isso no seu futebol no condomínio. Isso nunca foi assim na rua. As ruas ali do Ipiranga. Prensado era defesa. Igual caixote, quando passava alto, não era gol, falar caixote. Mas aí vocês estão levando pro campo aquele que você gosta, seu amadorismo. Aquele que você curte. Não, outra coisa. Gosto, mas é outra coisa. Não mistura as coisas. Tem mais, hein? Pisadinha. Pisadinha era defesa. Pisadinha. Cara, é força de expressão. Deu uma chegadinha ali. Foi o que você arrumou pra tentar justificar uma coisa que não aconteceu. Você acha que não é pênalti? Você tá querendo induzir as pessoas acharem que é pênalti. Não é pênalti. Não tô induzindo ninguém a achar que é pênalti. Mas pênalti será marcado ao longo da temporada. Aí você vai poder dizer, eu não vou cobrar mais dos árbitros. Eu vou cobrar do senhor ao longo da temporada. Quando tiver coisa assim, que você diga que foi pênalti porque teve pisadinha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em outros tempos, diria volta a fita, né? Cobrar a coerência do senhor. Em algum momento eu falei, foi pênalti? Não. Eu falei, aquela pisadinha me parece, tô achando. Troca por contato, que é melhor. Contato fica assim um negócio gigante. Pisadinha. Ali, viu? Tivesse as travas da chuteira, sim, nos pés do Piquerez, nenhuma dúvida. Né? Só que não houve. O que o Piquerez faz assim, ele estica a perna e ele já chega desequilibrado para o contato. E aí a boleta ainda sai, tira, ele tenta sair. Né? Então tem o contato, mas não é para mim de pênalti. Hoje em dia até no final da Copa do Mundo, o cara tropeça no adversário, é pênalti. Mas então, pode tudo. Porque esse tipo de lance, ele é composto de detalhes. Cada um lance é diferente do outro, embora todos se pareçam, mas eles são diferentes. Qual é a posição da bola, qual é a posição do jogador que sofre o contato, como é que o zagueiro chega, qual é a velocidade. Tem uma série de aspectos. Eu acho que a Ednei foi bem nesse lance, segue. O VAR nem também
tem o VAR lá também. Chamou, ficou quietinho. Aliás, a arbitragem foi boa hoje. A arbitragem foi boa. Fora o critério dos muito cartões. Pressionada, hein? Pressionado, mas uma boa arbitragem hoje. Inclusive o lance de impedimento do Rony. Eles tentam ferrar a vida de todo mundo que tá pitando, mas quando é uma mulher, eles dobram. Pois é, ficou claro isso. Dos dois times. Dos dois times. Eu acho e da torcida. Isso é uma vergonha. Eles não têm vergonha de fazer isso, né? Cara de pau. Mas eles dobram. O que eu achei da arbitragem é que ela foi extremamente isenta, porque ela podia ter dado alguns cartões amarelos em lances que os jogadores chutaram os adversários no campo de ataque quando perdia a bola, porque podiam tomar o contra-ataque, nem se iam tomar. Mas ela usou o mesmo critério para ambos, todo mundo pôde fazer. Sim. Todo mundo pôde fazer, então, perfeito. Atenção, o que vale para um, vale para outro. Vários lances em que não foram dados amarelos serão... E nesses lances serão mostrados ao longo da temporada cartões amarelos. Sem dúvida. Meu querido, temos o Roger Guedes hoje no comando do nosso linha de passe. Sério? Temos o Roger Guedes está aqui comigo. Platinado. É o nosso platinado. Joga com a bola ou joga sem também? Joga. Esse aqui gosta da bola, viu? Esse aqui gosta. Tira a bola dele e vai ficar bravo, viu? Ele vai ficar bravo. Não gosta, não. Ele gosta de participar. É melhor no rock, né? Não? Temos. Não. Ele é bom no rock. Ele sentou na bancada comigo e deu show também. Ele é o famoso rock gol, lembra? Ele é o famoso rock gol. Ô, Roger Guedes, temos aí o Ceni e o Abel falando de reforço, é isso? Temos o Ceni aí falando do jogo, depois a gente tem os dois falando de reforço. A gente vai mesclando aqui um e outro. Já colocar as entrevistas? Também. Não sei se você percebeu, já colocamos alguns pontos. Não, sobre eles falando de reforço. Você tá no programa? Eu acho que você tá com dificuldade de compreensão. Mágoa, guardou mágoa, você percebeu que ele guardou mágoa. Tá bravo com a pisadinha nele. Ele é assim mesmo. Eu vou falar o seguinte... Nesse momento, isso trava no peito. Uma pisadinha. Eu entendo quando você olha o Flamengo como referência, o Abel vê o Palmeiras e fala, preciso de reforços. Isso. Perfeito. Até porque perdeu dois grandes jogadores. Mas você colocar o Rogério pedindo reforços, olhando o elenco do São Paulo, e o Abel pedindo reforços, mas ele precisa, olhando o elenco do Palmeiras. Ele precisa. A gente já vai discutir isso. Eu sei que precisa. Mas se o Abel precisa de reforços para o Palmeiras ser o Palmeiras campeão, o que o Rogério precisa do time? Bom, mas tudo bem, vamos ver as entrevistas. Vamos ouvir o Rogério Ceni depois da minha pisadinha no Birner. Para início de temporada, eu acho que é até mais fácil que esses jogos sejam mais equilibrados, né? Eu acho que ano passado nós tomamos, se eu não me engano, nos 3 primeiros jogos 6 gols. Para você se defender um pouco mais, você abre às vezes mão um pouquinho também na frente de mais um jogador, né? Agora, eu acho que a gente vem cumprindo essa meta, esse desempenho. Vamos ver se a gente consegue, além defensivamente ser melhores, que a gente também consiga balançar mais a rede adversária. Já conversei com todos, com os 8, expliquei a situação, que não é uma coisa que eu desejaria. É muito triste para mim deixar Galopo, Neves e hoje o Alan Franco ficou fora. Nós estamos tentando escolher 2 zagueiros para jogar e colocando o Beraldo em todos os jogos para dar oportunidade, sempre num rodízio de um zagueiro para dar oportunidade. E hoje ele entrou bem, o Beraldo, novamente, numa situação... Já tinha entrado, né, no último jogo aqui, né, numa situação difícil, entrou hoje de novo. Só que, lógico... É difícil você explicar para o cara, 3 vão ficar fora e aquele que fica fora fica triste do mesmo jeito, eu compreendo. Mas é pelo regulamento. Eu acho que senão os 8 poderiam tranquilamente estariam tranquilamente relacionados, começando jogando ou no banco, né? Então essa é uma das coisas que eu conversei já com eles, expliquei para eles, né? Nas outras posições, por exemplo, Galopo fez o gol no último jogo, né? Triste você não ter o jogador... que em tese decidiu o jogo, botou a bola para dentro no último gol, não tem ele, não, mas a situação do Igor Vinícius fez com que eu, sabendo da força do Palmeiras dos lados, eu tive que optar em trazer um segundo lateral direito, e que no final foi muito importante, porque o Rafinha se machucou, nós tivemos que utilizá-lo, em detrimento a um jogador como o Galopo, que poderia nos ajudar do meio para frente. Essa é a questão. E o Orejuela ali acabou acertando, né? Porque precisou, né? Ele precisou mesmo, né? Precisou mesmo. Colocou o Orejuela, ajustou, mas assim, esse é um dilema com o qual ele vai ter que viver, Berna. Ele tem 8, ele só pode usar 5. Estrangeiros? O curioso é que o Neves, são 3 jogos... fora dos 3 jogos. Palmeiras tem 6, também só pode usar. Palmeiras também tem isso, exatamente. Só que São Paulo tem 8. Agora é estranho, né? Porque se todos os times, fala de São Paulo especificamente, mas vale para todo mundo, um mais, outros menos. Todo time tem uma limitação de orçamento.
Sim. Se eu pago 8 estrangeiros, só posso usar 5, não é um desperdício de 3? Sim. 3 salários? É. Porque tem clube que dispensa o jogador para não precisar pagar o salário, porque ele não aguenta pagar o salário, então ele já faz um negócio quando traz, mas faz o segundo quando se livra, mas só para não pagar o salário. Digo, se você tem 8 e só pode usar 5, vão ficar 3, você está pagando 3 jogadores para assistir o jogo de casa. Planejamento. Isso é um ponto. Digo, entra no rol desses problemas, Bira. Porque assim, quando o Abel senta ali na coletiva e fala de reforços, ele sai de um lugar completamente diferente do Rogério Ceni. Quando senta ali, fala de reforços. É disso porque que eu falei. É o que o Brilho falou. Reforçar parece o sentido de algo pontual. Eu preciso determinado jogador para esta função. No caso do Rogério, é para formar um time. Porque está sempre em formação, São Paulo, né? São Paulo está sempre formando. Agora tem, por exemplo, ele jogou com o Wellington Rato e o David, jogadores que o Palmeiras tinha Dudu e Rony. A novidade é o Hendrick, mas Dudu e Rony pelas beiradas, são caras que estão lá há um tempão jogando com o Abel Ferreira. Então o ponto do Rogério é preocupante, ele precisa, e ele cita também do lateral esquerdo, que ele não tem. Só tem o Wellington. E tem o jogo com a Portuguesa, depois tem Corinthians. Se machuca, ele tem. O que ele faz? Improvisa. Isso... Aí ele pega um lado direito do adversário pesado. Isso se reflete até no conceito de reforço, né, Calçado? Porque para os dois técnicos, o conceito é outro. O Rogério fala, como diz, para mim, todo reforço é reforço. E a coletiva do Abel, ele fala assim, olha, se for para vir aqui para eu ter que formar... Foi seletivo. Prefiro formar com quem eu já tenho aqui. Perfeito. Reforço aqui é para reforçar. Perfeito. Então, reforço para o Palmeiras é uma coisa, reforço para o São Paulo é uma completamente diferente. E o que muda no Palmeiras, até não é que altera o discurso do Palmeiras, mas assim, a gente mesmo falava, pela característica dos jogadores, do Flaco Lopes, o Hendrick é base, mas o Flaco Lopes não. O que acontece? De trazer jovens para adaptá-los e formá-los. O Abel foi bem claro, se é para buscar esse tipo de jogador fora, não precisa. Eu me tem viro a base, aqui. Que é a base vitoriosa, mais uma vez, está em final de Copa São Paulo. E ele deixa claro que jogadores que estão na base poderiam estar atuando aqui com ele na pré-temporada e no Paulista, mas o Palmeiras também teve a opção de ganhar títulos, de disputar títulos na base, então ficou com... Ele cita até o Kevin, especificamente. Sim. Mas, então, ele diz, e é bem claro isso, o Palmeiras está buscando, está difícil, mas o tipo de jogador que ele quer, a partir de agora, é outro. É para chegar e... resolver. É jogar. No lugar do Danilo, por exemplo, traz alguém incontestável, ele tem da própria base 2 nomes, né? O Menino e o Fabinho, que ainda nem tentou o Fabinho. Aí vai dizer, é muito jovem, o Danilo também era. O Patrick de Paula, que poderia ser o sucessor natural, também era. Esse tinha bola para ser esse cara, né? Esse se perdeu no meio do caminho. Quem sabe se reencontra no Botafogo, né? Ainda tem uma temporada. Mas do Palmeiras já não mais. A oportunidade era agora. Se bem que o Danilo passou na frente dos dois, né? Sim. Do Patrick e do Gabriel Menino. E foi. Quer dizer, você veja como o caminho serve para todo mundo. Ele foi embora, porque aproveitou o tempo dele. O Patrick não aproveitou. O Menino, no meio do caminho, foi lá embaixo. Agora está tentando se reerguer, mas as oportunidades estão aí. Poderia ser o Patrick. Em tese, largou todo mundo junto. Em tese. Exatamente. Acho que o Danilo largou até atrás. Até atrás, claro. Largou o atrás, Patrick, verdade. Campeão paulista, cobrando o último pênalti. O Gabriel Menino, embora tenha voltado, tenha melhorado, ele não voltou ainda para aquele nível que ele chegou a apresentar. Você ia falar aí dos reforços? Não, porque o Palmeiras não precisa de quantidade de jogadores. Né? E eu concordo com tudo que os professores disseram. E eu também entendo as reações dos torcedores, mas o nível de exigência, e eu não estou nem falando de exigência racional, aquela que vai além, interior, o São Paulo quer ganhar os mesmos títulos que o Palmeiras, que o Palmeirense quer ganhar. Mano. O São Paulo vai ter que esperar um pouco para que isso se torne realidade. Imagino eu, numa boa administração. Paciência. Aí está pedindo paciência, que o torcedor seja racional. Alguns vão ser, outros não vão.
Eu vi, por exemplo, eu participei do Bola da Vez do Rogério, eu dei uma lida rápida, depois de alguns comentários, né? E o Rogério é perguntado, depois quem quiser assistir, depois do Sport Center. Hoje depois do Sport Center, tá ótimo. O Plihal pergunta, o que dá para ganhar? O Rogério fala jogos. Aí o Plihal pergunta, insiste, ele fala, jogos. O que ele quis dizer? De repente o time incorpora e no mata-mata, incorpora e ganha uma Sul-Americana, etc. Ele falou, vamos ver o campeonato estadual, se o time incorpora, é o que acontece. Porque o time tecnicamente é muito limitado para o tamanho da expectativa da torcida, que é a torcida do time tricampeão do mundo, tricampeão da América, que foi acostumada, a não ser uma geração muito jovem, a ver o time figurar sempre entre os favoritos nas Quem conquistas. perguntou queria ouvir títulos. E o treinador, com os pés no chão, olhando para a sua equipe, falou... E aí estão dizendo que o Rogério está se defendendo. Imagina. Eu li um comentário dizendo que para o Rogério é melhor assim. Aí você conhece o Rogério... Cara, mas não me parece que pro Rogério seja... Não, ao contrário, o Rogério... Ele está extremamente incomodado. Sim, e ele é um cara extremamente competitivo. Eu acho que ele é até competitivo de um jeito que não faz bem a ele. Pra vida além do esporte. Que acaba não fazendo bem pros outros. Isso gera atrito, isso gera problema. Mas resumindo, o time de São Paulo, você pega o time de São Paulo hoje, que jogou hoje, que não dá pra exigir grande organização. Extremamente guerreiro, muito aplicado, jogando com muita intensidade. Você pega o David virou um símbolo agora do que é o São Paulo lá, porque o Rogério pediu o David. Cara, o David marcou muito, o David conseguiu alguns lances de construção pelo lado, porque tem muita força e tem uma explosão rápida, um arranque curto em que ele sai na frente, muitas vezes, do adversário. Mas o David é um jogador com limites técnicos e com limites na escolha da jogada que vai ser... como ele vai concluir a jogada. Assim como o Wellington Rato, que eu falei aqui, que pra mim, dos 3 jogos do São Paulo, ele é o melhor até o mais regular até agora, vamos colocar assim, que tem mais regularidade, mas ele também tem limitações. Então quando você olha o Palmeiras, você vê o Dudu... O Pedrinho, que é reserva, tem limitações. Futebol brasileiro, tá? Por ali também. Dudu, extra classe. Extra classe. Rafael Veiga... Extra classe. Extra classe. Gustavo Gomes para um zagueiro... Extra classe. Extra classe. Difícil achar lateral direito no Brasil. Marcos Rocha... acima da média dos jogadores brasileiros. Rony, pra mim, desequilibra muito os jogos. Tecnicamente não é extra classe. Onde já tá na história do Palmeiras. Goleiro é? Goleiro, seleção extra classe. O Hendrick, futuro extra classe. Futuro extra classe. Já tá vendido por 400 milhões. Só dos que jogaram. Zé Rafael, joga de meia, joga de volante, joga bem em ambas, tem título nas costas, acostumado a esses dois, extra classe. Aí você pega no São Paulo, vai lá, o Wellington Rato e David. Batalhadores. Batalhadores. Isso, operários da bola. Sim. Você pega o Mendes, talvez o melhor reforço do São Paulo. Certeza. Sabe? Aí você vai e vê o Wellington, vai ser desenvolvido. Rafinha, veterano, Arboleda. Mas você está falando de batalha, não pode faltar o Caleri. Não, é muito. Cara, batalha muito. É um negócio... Mas é um extra classe? Não é, né? Não é um extra classe. Mas é um jogador chato de você jogar contra. Que apanha que nem um louco, porque dá o corpo para apanhar, disputa todo quanto é bola, não tem lance perdido. Você nunca vê o Caleri mais ou menos em campo e tá lá inteiro dentro do que é possível. Então... É preciso que se entenda, eu estou falando isso por causa da entrevista e das reações aqui, por parte do São Paulo, que o São Paulo é um time de operários. Operários. E não são operários de nível muito alto. O Nestor com potencial, de repente, para crescer, para ser tecnicamente um jogador melhor. Que estão fora, o Galopo, o Neves e o que ficaram fora, né? E o Alan Franco. São operários também? O Galopo ainda precisa provar que é um operário. Nem operário ele é ainda, para você. Nem operário nesse momento. O Neves, contratação mais cara. Tecnicamente jogador razoável. Cobrando como se... Mais caro o Galopo. A gente não sabe direito como é que foi feito, porque era investidor, depois... enfim. Criptomoedas, essas coisas que acontecem no São Paulo não acontecem no Flamengo, não acontecem no Palmeiras. Eu acho que é mais fácil você pedir paciência para uma torcida. Eu não estou pedindo nada, tá? Cada um decide o que quer. Mas essa questão da paciência, a questão é que o São Paulino não vê a perspectiva. Eu lembro de uma época, na administração Bandeira não ganhou nada no Flamengo. Aí é comunicação. Mas gestão. Era muito claro que o Flamengo estava fazendo alguma coisa para colher lá na frente. Isso. Até o rubro-negro mais crítico baseava suas críticas nisso. Isso. Eu quero título, eu sei que mais para frente. No São Paulo, a gente vê um trabalho, não só no São Paulo, na maioria dos clubes, ainda aqueles que se propõem a fazer alguma coisa, um trabalho muito da mão para a boca. Não dá para falar para o São Paulino que ele está apertando o cinto
Porque lá na frente vem a terra prometida. Ninguém está enxergando isso lá na frente. A gente não está enxergando isso. Eu sempre digo o Flamengo se enxergava. Uma grande temporada do São Paulo é um campeonato brasileiro sem sustos, tranquilo, uma participação competitiva nas Copas, mesmo sem título, nenhum título, e uma diminuição drástica da dívida no final do ano, sem contar venda de jogadores ou que já foram feitas. Não necessariamente nessa ordem. Essa redução tem que vir antes de tudo. A primeira coisa. Não só no São Paulo, no Corinthians. Não, mas não pode... Eventualmente no Atlético Mineiro. Mas não pode ficar brigando para não ser rebaixado. Então, a redução da folha salarial do São Paulo, segundo o Rogério, com todo mundo que saiu, etc., foi de 45 milhões, aí tem as chegadas. Aí ficou no meio do caminho ali. Uns 20, 22 milhões aí de redução na folha salarial. Só que eu acho que a direção precisa comunicar da maneira como o professor falou. Mas quem comunicou... Mas está fazendo isso? A única pessoa que comunica com transparência é o Rogério Ceni. Não tem isso ali. Então não pode comunicar, porque aí é fake news. Mas o Flamengo tinha. O único que vai ali e comunica de alguma forma, não talvez de forma tão enfática que nem você está falando, mas que tem uma comunicação... O Rogério. Foi mais transparente até agora nas coletivas. Por isso... O Lucas... boa pergunta sobre... O Lucas não vem, meu amigo. Ele ganha muito, ele ainda tem mercado na Europa, ele tem 30 anos, seria ótimo, ele ganharia a faixa de capitão, jogaria ali pelo lado e tal, etc., mas não vem. Mas os reforços são esses. O Flamengo contratou A, o Corinthians contratou B, o Palmeiras contratou C, mas aqui é o seguinte, é o cara do Atlético Goianiense, é o outro que vem lá de fora, mas do mercado de segundo, terceiro patamar e tal. Ele comunica não, porque isso. A impressão que eu tenho é ele comunica isso. Vamos ganhar o quê? Jogos. A impressão que eu tenho quando eu ouço o discurso final do raciocínio é que as pessoas são capazes de acreditar que o Rogério prefere o David ou o Dudu. Ele não prefere. Lógico que não prefere. Gente. Lógico que não. Não está no quanto pior, melhor. Não é dele. Então, por isso estou falando que você disse tudo. O papel do Rogério hoje no São Paulo eu vou ser claro mais uma vez, na outra passagem dele, eu fui favorável à saída dele. Sim, sim. Eu falei claramente, assim, enquanto muita gente era contra. O papel do Rogério hoje no São Paulo, para cooperação e construção de uma temporada possível, é muito maior do que simplesmente a de um técnico. Uma pergunta pro Beni. Você fala da comunicação. Você acha que pro São Paulino, esse São Paulino que viveu os momentos de glória... Tá. Não são, sim, tão distantes, mas não é que não faz 30 anos. Ele tá 2000, teve um tri brasileiro. 10 anos. Você acha que já caiu a ficha que é outro São Paulo, que o momento é outro? Porque eu vejo muito isso que você está falando, do cara achar que o Rogério prefere o David ao Dudu. Não. Ele preferia. O jogador dos sonhos dele. Né? Ele tem. Se possível. Desse a ele a possibilidade de escolher livremente, ele faria uma lista sensacional de 11. Mas eu digo, será que o São Paulino já percebeu isso? Que o momento é outro da história do clube? É outro momento dentro da história. Eu acho que o cara que tem mais senso crítico consegue entender o que é o clube, ver o que foi feito nos outros clubes, por exemplo, o que foi feito no Palmeiras ou no Flamengo, por exemplo, da recuperação financeira. Esse entende e vê que o São Paulo está nessa situação e tem um time desses, não por causa do Rogério, respeita os jogadores que lutam com a camisa da equipe, porque os jogadores deixam tudo que eles podem, e não dá para você pedir que alguém faça mais do que aquilo que ele consegue fazer, e os jogadores estão lutando muito, e fizeram, por exemplo, hoje uma partida digna dentro do que é possível na temporada contra um time com potencial muito maior que o dele, e esse cara respeita e olha para a gestão do São Paulo, não só essa, gestões anteriores também, e fala... Está ali a questão, o São Paulo precisa de um outro modelo administrativo, não acredito nesse modelo. Os mais passionais e que olham o tamanho do clube, acham que o tamanho do clube pesa sempre o Zelt, quando cita o está tudo errado. A diferença do Flamengo para os outros, Zelt, é que o Flamengo dizia o que estava fazendo. Exatamente. Estava fazendo. Por que estava fazendo? É isso. Os outros não conseguem falar nada porque não fazem nada. Então eles não têm o que divulgar. Passam por cima. Eles passam por cima. Então o outro, como se comunicava com o torcedor, era difícil o Flamengo fazer isso, porque o torcedor sofria, mas o Flamengo mostrava que tinha uma trajetória. E ela era de vitória, não dentro de campo, mas fora dele. Isso. No caso dos outros, você começa o ano com a dívida X, final do ano é X mais alguma coisa. Né? Tem muito mais, ninguém está conseguindo baixar a dívida do jeito que deveria. Né? Baixar a dívida não é baixar 1 milhão. Para quem deve 900, não é baixar 1, né? Pelo menos uns 10% da dívida você tem que se virar e... Eu estou esperando o balanço do São Paulo para entender o que aconteceu ali. O presidente disse que a dívida baixou, acho que está em 590 milhões.
se eu não me engano, é mais ou menos, posso estar errado, mas mais ou menos a dívida que ele encontrou, ela estava em 700, mas tem a venda do Antony. Eu não sei se ela entra no balanço, não entra no balanço, não tenho como afirmar, eu vou esperar o balanço para trazer a informação direito. Eu sei que a diminuição que eu imaginava que o São Paulo conseguiria, e já estaria pagando salário direito para os jogadores ano passado, coisa que não conseguiu, com 2 anos da gestão atual, ela não aconteceu. O São Paulo tem eleição no final do ano de novo. Não acho que a gente vai ter muita novidade na eleição do São Paulo, não acho que vai ter novidade no modelo de gestão. Afinal, o São Paulo, ele é dos conselheiros do São Paulo e de quem manda no clube. E os torcedores, isso acontece em vários clubes, não só no São Paulo, pagam a conta. Vamos ver os 2 treinadores falando de reforço, então, para a gente encaminhando aí o fim desse São Paulo e Palmeiras. Vamos lá. Assim, eu acho que nós já vos demos provas a todos vocês que nós pode estar a chover, a trabalhar fora, que nós seguimos o nosso caminho. E não é por acaso que nós, nos últimos tempos, temos conseguido endireitar o clube a todos os níveis, não é? Quer no aspecto financeiro, quer no aspecto desportivo. Portanto, o que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para poder trazer jogadores, mas como eu vos disse, ou eu não quero, e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com ser medalhão, não. Nós queremos, se é para continuar a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, não é? Porque isso custa muito contratar jogadores e dizer, sabemos que vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrick, não é? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo López? Conseguem comparar a diferença? Pronto. A diferença, a qualidade, valor está aí. E nós temos que ter tempo com o López. Temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar, temos que potenciar um jogador. Se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar a oportunidade aos moleques de jogar. Com potencial é os de baixo. Prontos. Acho que esse time desse ano ele tem mais características do que eu vejo do futebol. Acho que ainda, eu sei que vocês... não, o Rogério reclamou que falta peça. Não é, eu não estou reclamando, eu só estou constatando. Se o clube conseguirá trazer o jogador adequado, ou se ele conseguirá trazer um jogador intermediário daquilo que a gente quer para ocupar determinadas funções, vai ajudar bastante a gente. Caso contrário, em algumas posições a longo prazo, a tendência é o desgaste, lesão, perder esse jogador. Por exemplo, se a gente perde o Wellington hoje, quem dá a característica do Wellington na esquerda hoje pra gente? Então, assim, é um time que precisa dessas alternativas. Agora, nós estamos tentando procurar, mas o clube não tem, no momento, dinheiro para contratar. Se nós acharmos uma oportunidade dessa nova safra, o Pedrinho agora está treinando com a gente, vamos tentar aprimorar o jogador, mas dessa safra, assim, tem bons jogadores e tudo, mas nas laterais, que são as posições que a gente mais precisa, e como 9 o menino fez os gols, mas não tem contrato. Não tem contrato, não sobe. É o que a gente estava falando aqui, né? As realidades completamente diferentes das duas equipes, né? Então, que é um para resolver, tá olhando o mercado. Aliás, o Rogério falou ainda na coletiva que essa semana agora, no confronto com a Portuguesa e o Corinthians e tal, eles vão tentar ver se consegue alguma peça de reposição às necessidades aí nesta semana, para que o jogador chegue e na outra semana, quando São Paulo não terá jogos, quando vai descansar uma semana, descansar até, os caras estão treinando, né? Aí tentar encaixar esses caras que chegaram com os treinamentos para tentar já ter algum muito resultado na outra semana. O mundo dele é diferente do mundo do Abel, Olha né? Olha só que loucura. Olha só que loucura. Lembrando que no ano passado já fez isso com o gol, lembra? Quando Sim. vem o Felipe. Foi. Ele vem no meio da tempestade. Ele vem porque o São Paulo precisa de um goleiro. Aliás, essa questão do gol do São Paulo, ela é sempre curiosa, né? Porque a gente estava conversando na redação o seguinte. Falou, não, eu confio 200% no Felipe Alves. Ele falou 200%. 200%, palavras do Rogério. Eu confio 200% no Jandrei e tal, tudo bem, porque foi perguntado do Rafael. Só que é curioso, porque quando chega o Jandrei, né? O Jandrei joga um jogo e já fica. Já fica. Aí vem o Felipe Alves, ele joga um jogo e já fica. Aí vem o Rafael, ele joga um jogo e já ficou também. Mais 200%. Mais 200%. E vou te falar. Aí vão reclamar. Os que chegam, ele chega e já fica. 600% de confiança, mas não tem o Rogério. Mostra que o cargo está sempre vago, né? E eu desconfio, isso não é informação, isso é uma impressão,
que se ele pudesse, ele não teria contratado nenhum dos três. É possível. Mas Porque... ele indicou, veio com o aval dele. Ele tinha indicado o Pode Sidão não ser também, a primeira, Não, porque a gente entra de novo, o Rogério foi goleiro e tal. O que ele contratou e indicado e errou feio foi o Sidão. Sim. Na outra passagem. Sim. O Felipe Alves não foi ele? Cara, certamente ele deu aval. Mas provavelmente era o Felipe Alves, eu não sei quem. Ali foi pra pagar um incêndio. Você acha que o Rogério indicou um goleiro que jogou, por exemplo, isso é um palpite, tá? Posso estar errado. Tão pouco. Aí, hoje, por exemplo, tem um cruzamento na área. Tô falando que o goleiro foi mal. Ele rebateu umas bolas direito ali, de repente o goleiro até acerta, cresce e tal. Mas tem um cruzamento na área hoje. Por enquanto o Rafael tá ok. Não tá. Não tá. Não tá. Só foram bolas fáceis do gol do São Paulo. Tá ok. No primeiro jogo. E quantos goleiros passaram pelo São Paulo que contra a Ferroviária, ele deu uma bela saída no pé do cara ali. Tem um lance bonito. Tem um lance em 3 jogos, é verdade. Tem um lance com DVD. É verdade, tem um lance com DVD. Eu não tô falando que ele não vai funcionar ou que ele não é o goleiro ideal. Eu não tô falando nada disso. Eu só tô falando que teve um lance de uma bola cruzada que ele errou no primeiro jogo, no 0x0. Contra o Ituano. E hoje teve um cruzamento que a bola passa, ele vai sair para fazer a interceptação. Juro, ele ficou uns 10, 15 metros longe do lance, estou exagerando assim. Ele choca com o zagueiro do São Paulo, a bola tá lá. Eu tenho o Rogério olhou aqui e não falou, deve ter falado. Eu posso te garantir uma coisa. No Palmeiras, e o Abel falou isso nessa coletiva. Aí ele falou uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu gostaria de ver nos clubes e o Palmeiras faz. Fico feliz de saber que algum clube brasileiro faz isso. O jogador, para chegar lá, tem que ter o aval do treinador, da presidente, do diretor de futebol e do scout, que é a área técnica. Então você tem que ter a justificativa de duas áreas técnicas de dentro de campo, da análise e do treinador e da direção. E eu digo mais, o clube de futebol deveria ter uma assinatura médica, porque você tem que ter no final você faz exames, né? Tá tudo ok ali. E jurídica também. Às vezes tem muito jogador complicado por aí. Eu só consigo imaginar uma contratação passando por todos esses setores. Isso aqui é raro. Isso não existe. Não existe. E tanto que vamos seguir, ele não foi impossível ele responder sua pergunta. Porque é o seguinte, quantos jogadores no Corinthians, no São Paulo, no Grêmio, no Inter, qualquer clube brasileiro, são jogadores, todos eles passam pelo crivo e o carimbo e tem a chancela do treinador. E quantos lá estão porque chegaram por algum motivo? Indicação. Isso é lotado. É cheio disso. Fora às vezes que o treinador sai e deixa, chega, o jogador já tá lá. Só pra voltar assim pra... Foi pênalti o Palmeiras o lance ali, você achou? Não. Você achou que foi pênalti? Não. Pode chamar o bloco. Bloco não, é o break. O bloco vai ser aqui, desculpa. Bloco é aí, pô. Vai deixar eu olhar alguém aqui. Vamos intervalo enquanto ele bloqueia aqui. Olha a cara do elemento. Olha o elemento aqui. Deixa eu ver aí. Olha a cara do elemento, dá uma olhada.